Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui e esse é um novo vídeo. E você está assistindo pela primeira vez? Clica aí em se inscrever no canal do YouTube, marca no sininho. Toda vez que tiver um novo vídeo publicado, você recebe a notificação automática. Agora, se você já está assistindo mais vezes, então divulgue para outras pessoas, continue nos ajudando a levar esses vídeos para o conhecimento de muitas outras pessoas. Aqui a gente procura trazer temas atualizados que possam ser aplicados à luz da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. Essa semana a gente tem visto ser intensificado. Aqui no Brasil a gente está vivendo agora um momento de transição de governos. Então a gente vê o quanto que existem desafios, existem também estratégias, mas um ponto me chamou a atenção e que eu achei muito justo, uma preocupação geral que está, é a capacidade e a necessidade da mobilização para que possa trazer um momento de pacificação. Pacificação nas famílias, pacificação no trabalho, pacificação na sociedade, nas escolas, pacificação no nosso país. E a gente realmente precisa trazer esse tema não só para quem está lá olhando para o mundo político, mas acima de tudo para nós, dentro de casa, em família, nos nossos relacionamentos. Jesus, ele fala no Sermão da Montanha, e se você não leu ainda na Bíblia o Sermão da Montanha, olha, eu convido você a ler. O evangelista Mateus, ele deixou registrado desde o capítulo 5 até o capítulo 10, 11, como que Jesus trouxe lições preciosas para a humanidade ali quando ele estava no Sermão da Montanha. E sobre esse tema ele falou também. E ele disse assim, quando Mateus registra isso lá no capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Atitude nobre. Se você e eu queremos ter uma identidade com Deus, de sermos reconhecidos como filhos de Deus, então a nossa atitude, o nosso transbordado, o nosso cotidiano, da história da nossa vida, tem que ser timbrado por sermos pacificadores, não vendedores de paz, mas distribuidores gratuitamente da paz. Porque Jesus falou assim, olha, vocês de graça estão recebendo, então de graça dai. E ele mostrou por ele, porque ele queria se tornar, então, vivo em nós. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem vida, e vida em abundância, e vida eterna. E Jesus deixa, então, para aqueles que querem seguir anunciando e convidando outras pessoas a entender e aceitar os ensinamentos dele, que tem um princípio claro no Evangelho. Leve a paz, seja pacificador. Isso é tão impressionante que quando Jesus havia morrido, os discípulos, eles ficaram tão tristes, mas tão temerosos, porque acharam que também eles seriam perseguidos e mortos pelos religiosos, pelo Império Romano. Então eles ficaram reclusos, com a porta trancada. E aí quando Jesus ressuscita, e ele aparece a eles mais de uma vez, e é tão impressionante quando os evangelistas registram isso, Jesus chega para os seus discípulos, e a primeira coisa que fala com eles, a paz seja convosco. Olha o princípio, nunca sairá do evangelho esse princípio, nunca sairá o princípio de sermos patrocinadores da paz. Então na sua casa, na minha casa, no local do seu trabalho, dos relacionamentos, mesmo que muitas vezes a gente é levado a ficar entristecido, raivoso, mas não deixe que a ira nos consuma e nos aprisione, mas permita que a paz seja o grande canal para articular em nossa vida as nossas decisões, por convicções. E é isso que acontece. Para encerrar isso aqui, eu vou lembrar a história de um profeta e que ele viveu num tempo onde Israel não tinha rei ainda. E Deus falava ao povo através dos profetas e deixava que as suas questões fossem julgadas por juízes. Então lá no livro de Juízes, tem um momento que fala sobre a história de Gideão, um grande homem de Deus, um profeta. E Gideão, a batalha dele era poder trazer a paz para o povo de Israel, que estava oprimido pelos midianitas, que por causa do distanciamento de Deus, os midianitas então,
eles se sentiram fortalecidos porque Israel se afastou de Deus, enfraqueceu, e aí eles trouxeram a guerra, dominaram Israel, e aquilo trouxe uma grande tristeza. Então o Gideão, ele foi usado por Deus, e é tão impressionante quando o livro de Juízes registra através de como foi o chamado dele. Gideão, ele recebe uma palavra de um anjo que fala com ele: você foi escolhido por Deus já no ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito de que Gideão fosse pacificador. E então, ele foi vitorioso, ele conseguiu tirar os medianitas pela mão de Deus da opressão, Israel da opressão dos medianitas. Mas então o que a gente aprende então por esse lado humano, mas de temor de um homem igual Gideão? De tantos outros também que aplicaram isso na sua vida. O ponto básico que a gente vê na história de Gideão é: ele jamais deixou de confiar e temer a Deus. Então, um pacificador é aquele que traz a marca de Deus em sua vida. É aquele que não abre mão de Deus, não abre mão dos ensinamentos de Deus e não abre mão de viver a vida conforme a vontade de Deus, mesmo que a vida possa ter tantos percalços. Um outro caminho que ele escolheu é observar quem estava junto dele, mas saber que nem todas as pessoas tinham o mesmo pique que ele, tinha a mesma energia com ele, mas que ele precisaria entender e compreender quem verdadeiramente estaria apto para estar do lado dele. Olha que coisa impressionante. Você está em busca de conquistar um relacionamento? Ou você está com a oportunidade de manter relacionamentos? Como é que isso é possível de ser alcançado? Enquanto pessoas que estejam dispostas a estar vivendo pelo temor de Deus, estejam dispostas a lutar a batalha que Deus nos colocou para lutar, aí vocês realmente poderá olhar e observar que você tem pessoas que lutarão junto com você. É uma escolha de identidade. E final, o que mais ele viu? Ele observou que ele poderia ter o povo inteiro, mas nem todos estariam aptos. E há momentos na nossa vida que nós precisamos entender isso. Quem estará apto para seguir adiante assim? Jesus, no ministério dele, ele escolheu discípulos. A Bíblia fala que Jesus teve seguidores, Jesus teve discípulos, cerca de 70, mas ele teve 12 que ele escolheu para estarem muito junto a ele. Para quê? Para que pudessem entender a mensagem de pacificação. E mesmo assim, nós sabemos que um traiu Jesus. A nossa história precisa ser levada até o fim. Não adianta eu levar a minha história pela metade. Não adianta eu levar a minha história sobre um ponto só da minha vida. A minha história eu tenho que levar até o fim da minha vida aqui nessa terra. Você também. E aí sim, nós receberemos então uma identidade. Ele passou aqui, ela passou aqui nessa terra como um pacificador. E a paz é o que transforma. Então, para encerrar, é aquilo que Jesus fala sempre para você e comigo, porque Jesus está no meio de nós pelo Espírito dele. A paz seja com você. Um forte abraço. Deus te abençoe.